retomando o nosso curso, agora que já falamos sobre os critérios de correção, sobretudo quanto à apresentação do seu texto, a gente vai falar sobre a dissertação em si. É aqui que a gente vai ver, Dixon, eu vou fazer introdução, desenvolvimento e conclusão sempre, e o título do texto vou colocar, o que é o texto dissertativo? Quais os tipos de dissertação? Né? É aqui que a gente vai falar sobre isso. Né? Pessoal, vamos lá, começando, dissertação. O que é a dissertação? Como eu já havia mencionado para você, a dissertação é um debate de um tema pelo qual você tenta, de fato, apresentar uma tese, defender uma tese, né, por meio do qual você tenta defender uma tese. Essa defesa de uma tese, que nada mais é do que o seu ponto de vista, ela vai se dar por meio de argumentos. Né? Então, você literalmente vai debater um tema a fim de comprovar alguma coisa, um ponto de vista, uma ideia, uma opinião, e, evidentemente, vai fazer isso por meio de argumentos. Né? Legal. Por que se cobra muito o texto dissertativo em concurso público? Porque é a melhor forma de você debater temas, de você expor o seu ponto de vista e expor ideias. A narração e a descrição, que também são gêneros textuais, em regra não são cobradas em prova discursiva, mas são gêneros muito importantes lá para a sua prova objetiva. Quando a gente fala de dissertação de concurso público, essa dissertação ela tem características muito particulares. Né? Então, ó, vamos lá à tela, para que você fique com o seu material aí. Como a gente falava, a dissertação é um texto que promove um debate acerca de um tema por meio de argumentos com o fim de se comprovar uma tese, um ponto de vista. Legal. Mas há características muito específicas da redação de concurso público. Muito importante que você entenda que este texto, ele é um texto. Ele é um texto. Primeiro, simples e objetivo. Pessoal, isso aqui é uma verdade. Né? Simplicidade. Primeira coisa, simplicidade ao redigir. Como eu já havia dito, você, de fato, deve externalizar isso no seu texto. O seu texto tem que ser simples. Evite palavras difíceis, a não ser que você domine esse tipo de argumentação, esse tipo de vocabulário. Né? Do contrário, não use palavras difíceis. Não ache que um texto que tem palavras difíceis vai ganhar uma nota maior do que aquele texto que tem palavras simples. A gente vai, de fato, apresentar um texto simples em termos de vocabulário, mas a gente vai caprichar muito na parte argumentativa. A parte argumentativa, ela de fato vai trazer muita informação relevante. Ela vai revelar tudo aquilo que o examinador quer. Beleza? O texto também tem que ser objetivo. Essa objetividade aqui tem a ver com o fato de você ir direto ao ponto. Não à toa é o nome do nosso curso. Né? Vá direto ao ponto. Não enrole. Em prova discursiva você não pode ficar enrolando. Note, vamos ver aqui na prática como isso funciona. Imagine que você vai fazer uma prova para o CNJ, já até mencionei essa prova, concurso de 2012 2013, e a banca pede lá para você como tema que você fale sobre os atos administrativos. Que você fale acerca dos atos administrativos. E a banca pede 2 tópicos para você. Ela te dá 2 tópicos.
Primeiro desses tópicos, ela vem e pede para você os requisitos ou os elementos do ato administrativo. E pede também os atributos do ato administrativo. Muito fácil. Prova para técnico administrativo do ano de 2012. Você se recorda dos mnemônicos, né? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto, né? COFIFOMOB. E os atributos também, você tem PAI, PAT. Eu prefiro uma doutrina mais completa ainda, ó. PATIEL. Posição, legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade, imperatividade, exigibilidade e legitimidade. Essa é a prova real, né, do ano de 2013 do CNJ para técnico administrativo. Note, a disciplina que está sendo tratada é direito administrativo. Então aqui nós estamos tratando de direito administrativo. Você tinha de apresentar os atributos e os requisitos e explicar cada um deles. Então eu tenho aqui direito administrativo. Você vai fazer uma prova de tribunal, você tem que saber tudo sobre ato administrativo, né? Então, você tem aí, vamos fazer a correção da parte argumentativa dessa redação. O ato administrativo obedece aos princípios, né? Lembre-se que o tema é a disciplina de direito administrativo, atos administrativos, atributos e requisitos do ato administrativo. O ato administrativo obedece aos princípios constitucionais, né? A separação aqui está incorreta, né? Vamos colocar em outra cor aqui. Vamos colocar aqui em amarelo. Constitucionais, separou incorretamente. O examinador não viu, mas tudo bem. Está separado incorretamente aí. Da legalidade e impessoabilidade, aqui também tem um erro gramatical. A gente não está fazendo a correção gramatical, mas sim a correção argumentativa. Mas aproveitei para assinalar esses erros aí. O ato administrativo obedece aos princípios constitucionais da legalidade, impessoabilidade, moralidade, publicidade e eficiência. Espera aí. Eu pedi para você falar para mim de direito administrativo ou do direito constitucional, mais especificadamente sobre o que a CF 88 assegura no seu artigo de número 37, o famosíssimo LIMP. Eu pedi para você falar de legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, não pedi para você falar sobre isso. Então você já começa errando. Por quê? Porque o tema da redação, de fato, tende a aparecer de uma forma precisa na introdução. E aqui você deixa o examinador já em dúvida, né? Peraí, é sobre ato administrativo ou é sobre os princípios constitucionais? Né? Então você já começa aqui a fugir ao tema. Não obstante isso, dá uma olhada no que foi apresentado no terceiro parágrafo. Os atributos do ato administrativo obedecem aos princípios constitucionais. A legalidade, se está vinculado ali, começa a explicar todos os princípios aqui que a administração pública deve seguir. Não foi isso que foi pedido para você, né? Você deveria redigir sobre o direito administrativo. Este texto representou uma fuga parcial ao tema. Fuga parcial ao tema. Por quê? Ainda que você fale para mim sobre alguns dos atributos e alguns dos requisitos, você traz para mim algo que não foi pedido para você. Em prova discursiva, olha aqui para mim, pessoal. Em prova discursiva, não enrole, vá direto ao ponto. Dixon, mas eu achei que se eu mencionasse ali também os princípios que a administração pública deve seguir, isso ia dar mais base, mais fundamentação para aquilo que eu falo negativo. Em prova discursiva, você só fala aquilo que foi pedido. Eu posso trazer algo que teoricamente não esteja explícito enunciado, desde que quando eu leio ali o comando, desde que quando eu leio o tópico, eu vejo que aquele conceito, aquela ideia que eu vou trazer é fundamental para dar base, né, ou para explicar aquilo que eu coloquei. Isso aí não tem problema nenhum. Mas se você fizer isso daqui, é fuga ao tema. Vá direto ao ponto, não enrole em prova discursiva, pessoal. Tranquilo? Voltando lá. Beleza, o texto deve ser simples e objetivo. Vá direto ao ponto, seja conciso, não enrole em prova discursiva de concurso público. Tranquilo? Além disso, esse nosso texto, ele é um texto de ideias e de opiniões. Dixon,
Dúvida que eu sempre tive. Eu posso ler determinados livros de determinados autores, determinado colunista, eu li ali, eu vi uma entrevista de um economista importante, de uma figura importante, de um político, de uma personalidade. Eu posso trazer isso que outra pessoa disse, que outra pessoa falou, que outra pessoa escreveu. Eu posso trazer isso e colocar essa ideia de uma outra pessoa em meu texto? Posso. Eu posso trazer opiniões diferentes ao meu texto? Posso, com certeza. Mas a dúvida que não quer calar é o seguinte: em prova discursiva de concurso público, você pode colocar a sua própria opinião, a sua opinião no texto? Você pode fazê-lo? E aí, responde aí para mim. Tenho certeza de que muitos vão responder, pode, e outros vão falar, não pode. Isso é sempre uma dúvida recorrente, né? Sempre uma dúvida recorrente. Para aqui, presta atenção agora. Não é que você pode trazer a sua opinião. Marca isso aí, você deve trazer a sua opinião. A partir de agora você traz a sua opinião aos textos. Dixon, mas vou trazer minha opinião? Vou. Vai, mas calma aí, né? Vou não. Vai, mas calma aí. Né? Tem limites aqui para isso também. Primeira informação, vamos lá. Como é que funciona isso, pessoal? Como é que funciona isso em prova discursiva? Né? Eu vou poder opinar? Não é que você vai, você deve, mas calma. Nada de eu acho e eu penso. Jamais você vai fazer isso em um texto. Sobretudo utilizando a primeira pessoa do singular. Nunca vai utilizar eu. Eu acho, eu penso, eu atribuo. Nada disso, nada disso. Tranquilo? Você deve sim trazer o seu posicionamento ao texto, o seu ponto de vista. Mas como é que isso vai funcionar? Há limites também para isso. Vamos lá. Vou te dar um exemplo aqui. Prova do Enem, mais ou menos ali do ano de 2016, cobrou dos candidatos ali que eles falassem sobre intolerância religiosa e que trouxessem soluções para a intolerância religiosa, né? E aí muitos candidatos foram lá e falaram assim, a religião islâmica é considerada uma das mais intolerantes do mundo. Elas são as grandes responsáveis pelos ataques e os atentados terroristas na Europa e nos Estados Unidos, né? Não, pessoal, nada disso, né? Nada disso. Você deve trazer a sua opinião. Agora lembre-se disso. O tema vai reger de fato o posicionamento que você vai ter de adotar, né? Dixon, você está dizendo então que muitas vezes pode ser que eu não fale aquilo que eu penso na minha prova? Pode ser que isso aconteça. Por exemplo, o tema terrorismo. E aí, de repente, você é muito fã do Estado Islâmico, você é um cara meio doido, né? E você adora o Estado Islâmico, né, professor? É o meu posicionamento, né? Um posicionamento errado, né? Mas vamos supor que você, não, eu gosto muito do Estado Islâmico, essa ideia de fato constituir um califado, um Estado próprio, né? E autônomo, né? Eu estou de acordo com isso. Vai que, né? Vai que você pensa dessa forma. Pessoal, se você trouxer isso ao texto dessa forma, o tema é terrorismo, 2 pontos. O Estado Islâmico causa medo e pavor no mundo. O tema já fala isso para você, mas você, não, eu vou fazer o meu texto e lá eu vou falar do Estado Islâmico, né? Aí você vai lá, o mundo atual não entende os motivos pelos quais o Estado Islâmico briga. Dessa forma, o que o Estado Islâmico faz hoje nada mais é do que tomar aquilo que no passado foi tomado por europeus e também pelos Estados Unidos, que literalmente construíram verdadeiros impérios no mundo, né? E aí ocorre o seguinte, né? Ainda que você pense dessa forma, você não pode trazer isso ao texto. Você não tem como trazer isso ao texto. O tema já te orienta, de fato, a trazer informações ali, de modo a falar que o Estado Islâmico, né, comete uma série de barbaridades, né? Então entenda, você deve se posicionar, mas há limites para o seu posicionamento. Você não pode ser radical. O tema é terrorismo. O Dixon falou que eu posso me posicionar, eu vou lá e vou falar que alguns atentados terroristas também não mataram quase ninguém, não fizeram muitas vítimas, porque a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, elas mataram muito mais. Não tem nada a ver com isso. Você deve se posicionar, mas o seu posicionamento, atenção a partir de agora, não pode ser radical. O seu posicionamento ele deve combinar com o padrão de resposta. Então, a partir de hoje em diante, quando você for redigir determinado tema, você vai literalmente pensar como examinador. Dixon, para por aí. Eu não estou conseguindo pensar como aluno. Você já quer que eu pense como examinador? É um passo muito grande para mim, né? Mas é assim que deve funcionar.
Você deve pensar como examinador, pessoal. Toda vez que você tiver um tema diante de você, você vai pensar como examinador. Para pensar como examinador, você vai pensar no padrão de resposta. Você vai pensar no que vai constar do padrão. Quais as informações que o padrão vai trazer? Beleza, Dixon, até eu acompanhando o raciocínio. Mas como é que eu vou saber o que vai ter no padrão? É literalmente o santo graal da prova discursiva de concurso público. Se eu sei o que consta do padrão, eu tenho nota máxima da prova. E é assim que vai funcionar. Então, você deve se posicionar, mas não pode ser radical. Então, para você não ser radical, você deve pensar como examinador. Pensando como examinador, você vai literalmente focar no padrão de resposta. E agora, informação muito importante. O padrão de resposta, ele não vai trazer, por exemplo, algo que está num livro do Platão, do Sócrates apenas, né? Ele vai trazer o que de uma forma geral está nos meios de comunicação, nos principais meios de comunicação. Eu já vou adiantar para você. Ainda que você não goste de alguns destes caras aqui, eles são os principais meios de comunicação. Para quem está aqui no DF, o Correio Brasiliense, e também a gente tem o Estadão, né, o jornal Estadão, a Folha de São Paulo. Temos também as revistas semanais, que eu indico também sempre como fontes importantes para você coletar informações sobre os temas de atualidades, que é o caso da Época, da Isto é o caso da Veja e da Carta Capital. Sem partidarismos aqui. Você vai ler tudo isso, sobretudo os colunistas, né, que vão falar sobre isso. A parte da Veja de Segurança Pública é sempre muito boa. A parte da Isto é política é muito interessante também. A Época tem informações muito relevantes quanto ao meio ambiente, quanto à geopolítica, né? Dá uma olhada em uma dessas revistas aí, é só acessar o site lá em edições anteriores, né? Basta que você veja uma vez por semana, você não precisa ter assinatura não. Escolha uma dessas ou consulte diferentes revistas aí, diferentes fontes, né? Essas são as principais que a gente utiliza como referência. Quase todos os concursos apresentam textos desses jornais, desses portais que eu acabei, desses veículos de comunicação que eu acabei de me referir aqui para você. Tranquilo? Sem partidarismos, né? Para estudar, você não pode ser partidário. Bom, então, o que de fato vai constar do padrão é o que boa parte dos veículos de comunicação fala. Quando você pensa em Estado Islâmico, à mesma hora o que vem à sua mente? Terror, medo, né, preconceito, intolerância, né, sobretudo intolerância religiosa, né, fanatismo, né, fanatismo, vem decapitação à minha mente, vem tombada de monumentos, né, vem tomada de cidades, de monumentos, né, depredação, vem realmente coisas muito negativas, né, à nossa mente, vem ataques terroristas, né. É isso que vai constar do padrão de resposta. Na mesma hora eu lembro dos terroristas aliciando aqueles menores, lá, aquelas crianças, né, aquelas crianças praticando determinados atos violentos, né, matando determinadas pessoas. Eu lembro deles também fazendo ali os seus vídeos, né, criando os seus vídeos, divulgando por meio do YouTube, utilizando aí realmente a internet como fomentador da causa deles, né, desses terroristas do Estado Islâmico. Eu lembro também dos ataques terroristas dos lobos, chamados lobos solitários, né? Eu lembro deles decapitando pessoas, isso passando na internet, superproduções, né? Eu lembro dos atentados de 2001, né, da Al-Qaeda, e depois os dissidentes da Al-Qaeda se tornaram lá os integrantes do Estado Islâmico. Será que os caras eram radicais? Os caras foram expulsos da Al-Qaeda, né? Ou da Al-Qaeda, como querem alguns, né? Será que os caras são radicais? Um grupo terrorista falou, não, se vocês estão tocando terror aqui dentro, eu vou tirar vocês daqui, né? Então, será que os caras eram radicais? Vocês são muito radicais para ficar aqui dentro, né? A Al-Qaeda falou isso para os caras, né? E os caras tiveram de sair da Al-Qaeda. Bom, então, você já viu que quando você vai se posicionar, você tem de combinar com o padrão de resposta. Para você combinar com o padrão de resposta, lembre-se que é o que vai estar nos veículos de comunicação. E tem algumas palavras-chave aqui que vão te ajudar muito. Quando você pensar no padrão de resposta, sempre se lembre disso. Que o padrão de resposta não vai ofender os direitos humanos. Ele não vai ofender, olha as palavras-chave, direitos humanos, direitos fundamentais, tolerância, respeito, igualdade, liberdade, fraternidade, isonomia, equidade, né? Os padrões, de uma forma geral, sempre eles vão convergir para essas palavras-chave que eu falei. Se você tem dúvida de como se posicionar,
Lembre-se disso, que o padrão ele vai sempre falar no que os meios de comunicação, ainda que você não pense daquela forma, é para você trazer como os meios de comunicação retratam essas informações. Então, exemplo disso, começar a pensar aí como examinador na prova do Enem, intolerância religiosa. Eu quero só palavras-chave que devem constar, eu te dei palavras-chave lá quando eu falava do Estado Islâmico, eu quero palavras-chave que devem constar nessa prova de intolerância religiosa. Fanatismo, respeito, preconceito, intolerância, igualdade, liberdade de expressão. Uma das formas de você se expressar, por exemplo, né, é de fato a sua religião. Você tem liberdade para escolher a sua religião, de se expressar religiosamente. E você também tem garantido aí que o nosso Estado, no caso do Brasil, é um Estado laico, independentemente da sua religião ou da sua fé, ou independentemente da sua não fé. Se você é ateu também, o Estado deve te acolher, né? Então, olha só, informações muito relevantes. O padrão, de fato, tem de representar essas palavras-chave, tem de trazer informações contendo essas palavras-chave que eu acabei de falar para você. Esse é o santo graal da redação discursiva. Então, resumo da ópera. É um texto de ideias e de opiniões. Posso trazer ideias de outros autores, desde que não sejam radicais. Posso trazer as minhas ideias? Não, eu devo trazer as minhas ideias. Eu devo me posicionar. Se o texto é descriminalização da maconha, você deve se posicionar. Se o texto é sobre reforma da maioridade penal, você deve se posicionar, você deve mesmo. Na maioria das provas a banca vai pedir o seu posicionamento, mas ainda que ela não peça, você deve se posicionar, mas jamais eu acho, eu penso. Dixon, como que eu me posiciono contra a reforma da maioridade penal? Desse modo, entende-se que a redução da maioridade penal, ou a provável redução da maioridade penal, pode trazer consequências drásticas para o país. Uma delas é até mesmo o próprio aumento da violência, ou ainda a superlotação dos presídios no Brasil, que já passam por uma lotação, isso. Então eu já me posicionei sem falar eu acho, eu penso, né? Beleza? Então você já sabe, eu posso me posicionar, mas não posso ser radical, há um limite para isso, e o limite é o bom senso, são os direitos fundamentais, aquelas palavras-chave. Pense como examinador, lembre-se que há um padrão de resposta. Dixon, mostra esse padrão de resposta aí para mim. Já tinha mostrado, mas vamos dar uma olhada aqui. Pessoal, exemplos de 2 padrões de resposta. Nós temos aqui uma prova de AJA, Analista Judiciário da Área Administrativa, lá do STM. E a banca vem e coloca para você as informações lá. Ó. Um modelo burocrático era para você falar sobre os 3 modelos de administração, né, do Brasil. Nós temos um modelo burocrático, surgiu como oposição ao modelo de administração patrimonialista, que era altamente dependente. Então, se você tem visões muito radicais, era uma redação mais técnica, visões muito radicais sobre determinados itens, você já sabe. Como eu vou me posicionar? Pô, vou me posicionar como a doutrina fala sobre isso, já que é um tema técnico de administração, eu vou me posicionar como a doutrina fala. Então, eu vou ver lá o que de fato aqueles livros de administração que são referência do Chiavenato, de Djalma de Oliveira e outros bons doutrinadores falam acerca do assunto, e você vai se posicionar com base nisso. Beleza? Esse é um exemplo de um padrão de resposta. Nós temos um outro padrão aqui. Está aqui, ó. Professor do GDF de 2017. Nós temos lá, espera-se que relativamente ao primeiro aspecto, qual que é? O primeiro tópico. A contínua revolução técnico-científica e seu impacto na vida cotidiana. O candidato se reporte às profundas transformações trazidas pela Revolução Industrial. Então, mesmo que o tema seja de atualidades, ele pode evocar desdobramentos históricos? Claro, é o que você está vendo. Então, quando a gente tem temas de atualidades, os temas não tratam só, por exemplo, terrorismo. O cara não quer só que você fale do ano de 2019, a atuação do Estado Islâmico, a atuação da Al-Qaeda, do Boko Haram, por exemplo, né? Do Hezbollah, que é considerado um grupo terrorista por alguns. E aí ocorre então o seguinte, ocorre que a banca pode pedir para você falar num texto do Estado Islâmico, ou da Al-Qaeda, ou de terrorismo, sobre os atentados às Torres Gêmeas no ano de 2001. Beleza? Então, ele pode evocar conhecimentos históricos, ainda que o tema seja de atualidades. Por isso que eu falei para você ler aqueles, sobretudo aqueles materiais ali, né, quando eu me referi ao Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, me referi também ao Globo, ao G1, se eu não me referi àquela hora, vou me referir agora, a Época, também nas revistas semanais, a Época, a Veja, Isto É, e também a Carta Capital. Beleza? Esses são exemplos aí de padrões de resposta para vocês. Continuando nas características do nosso texto dissertativo,
Eu tenho que o texto é simples e objetivo, é um texto de ideias e opiniões e, por fim, ele também é um texto impessoal. Dixon, você falou que eu tenho de dar a minha opinião, que eu tenho de trazer o meu posicionamento. Como eu vou trazer o meu posicionamento sendo impessoal? Dessa forma que eu acabei de falar para você. Não deixa, que vou até desenhar um coração e vou riscar esse coração aqui, ó. Não deixe que a emoção fale mais forte. Você está fazendo... Você está fazendo um texto lá. E aí você, nossa, é sobre reforma da maioridade penal. E eu sou louco para que reduza a maioridade penal no Brasil. Eu posso me posicionar dessa forma? Claro, seu posicionamento tanto faz. Redução da maioridade penal, descriminalização da maconha, adoção de cotas no serviço público. Todo mundo tem medo de se posicionar. Né? Pô, eu tenho medo, eu sou a favor da descriminalização da maconha, mas eu tenho medo de me posicionar nessa prova. Eu não sei exatamente o que eu devo fazer, porque se eu falar, por exemplo, na adoção de cotas no serviço público, eu sou favorável, a banca pode entender outra coisa. Fique tranquilo, você deve se posicionar. Você pode ser a favor ou contra, mas você não pode ser radical. Não pode ser radical. Sem o menor problema você falar que é contra as cotas raciais, por exemplo, nos concursos públicos, mas você não pode ser radical, preconceituoso. Você não pode ser racista nessa prova de forma alguma. Né? Ah, mas como eu defenderia isso sem ser racista, professor? Simples. Você vai lá, desse modo, entende-se que a adoção das cotas raciais no serviço público pode trazer muito mais desigualdade que garantir igualdade a determinadas classes, uma vez que vai se tratar, né, desigualmente, né, diferentes classes, e isso pode ocasionar isso. Então você deve se posicionar, mas seja impessoal, não deixe que o seu coração fale mais alto. Aí você fala, não, eu posso me posicionar, o Dixon falou, eu vou me posicionar aqui, reforma da maioridade penal, vou falar que eu sou a favor da reforma. Aí você vai lá, mas bandido bom é bandido morto. Você, por exemplo, já foi assaltado por um menor, e aí você vai lá e extrapola, você deixa a emoção falar mais forte. Evite isso. Pense no padrão, seja mais impessoal. Para garantir impessoalidade aqui no texto, você vai redigir ou em primeira pessoa do plural, ou em terceira pessoa do singular. Note, primeira pessoa do plural, né? Notamos que a reforma da maioridade penal, ou ainda, nota-se aqui em terceira pessoa do singular, né? Frisamos aqui, ó, ou ainda aqui, frisa-se. Você pode utilizar ou a primeira pessoa do plural ou a terceira pessoa do singular. Você só não pode misturar as duas em um mesmo texto, ou uma ou outra. Começou com primeira pessoa do plural, vá com ela até o fim do texto. Começou com terceira pessoa do singular, vá com ela até o fim do texto. Primeira pessoa do plural, notamos, entendemos, verificamos, constatamos, pessoa verbal ou pessoa gramatical. O nosso país, se você se referindo ao Brasil, o nosso país, né? Entendemos, verificamos, constatamos, concluímos. Terceira pessoa do singular, entende-se, verifica-se, constata-se, aí não pode utilizar o nosso país. O país, o Brasil, entenda isso, beleza? Pessoal, essas são algumas das características desse texto dissertativo para concurso público. Fique atento que são características muito singulares, o que eu acabei de passar para você. Posicionamento. Você deve se posicionar, mas não pode ser radical. Pense no padrão de resposta. Para pensar no padrão de resposta, lembre-se do que está nos veículos de comunicação de massa e lembre-se que o padrão ele nunca vai desrespeitar os direitos humanos, os direitos fundamentais, a liberdade, a igualdade, a liberdade de expressão, né? A igualdade, a solidariedade, a fraternidade, a cidadania e toda aquela história. Isso vai mudar de fato a sua vida em concurso público, né? A gente finalizou aqui essa parte. E a gente vai voltar para falar de alguns elementos do texto dissertativo. Tchau!